Olá, bom dia, meus amados, tudo bem? Começamos a nossa quinta-feira, as nossas manhãs devocional, oração e café, e que Deus te abençoe, porque hoje é 1º de dezembro, começou o mês de dezembro. Minha gente, chega a dar até um tuque-tuque no coração, né? Porque esse mês é um mês super diferente de todo o mês do ano, de qualquer outro mês do ano, porque é um mês que a gente reflete, né? A gente medita, a gente projeta, a gente começa a ter planos para o ano que vem, né? A gente já começa a calcular, a projetar, a sonhar o que a gente vai fazer ano que vem. Então é um mês assim, é um mês super especial, gente. É um mês que mexe com as nossas emoções, é um mês que, né, a gente sente uma alegria interior, né? Que quando você para pensar assim no seu ano, ou você sente alegria pelo que você conseguiu conquistar, ou você fica triste pelo que você não conseguiu fazer. Mas uma coisa é certa, todos têm esperança de um ano melhor, né? Todos ficam cheios de esperanças, ficam motivados para iniciar o ano de uma maneira melhor do que esse aqui. Então, assim, tempo de renovar a esperança. Então, pegue sua xícara aí, seu café, né? Pra gente começar as nossas manhãs com o nosso devocional. E como vocês já repararam, o nosso devocional nunca é um único versículo, né? Geralmente, nunca é uma palavra muito forte, né? Mas geralmente os versículos são versículos, né? É um contexto pra gente entender a história e se mergulhar e aprender o que ele aprendeu, os ensinamentos que ele quer nos passar daqui, tá? Geralmente são 6 versículos, são 4, né? Dificilmente vou ter um único versículo para você. Então, se você tiver um tempinho para você mergulhar ainda mais na palavra e não ficar só no devocional aqui de nossas manhãs, melhor ainda para você extrair ainda mais conhecimento desses versículos, tá bom? E hoje fica em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 6 até o 10. Acompanhem comigo aí. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor. Porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus. Trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então, eu sou um Deus. Na presença daqueles que o matarem, você será tão somente um homem, e não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos, nas mãos dos estrangeiros. Eu falei a palavra do soberano, o Senhor. E palavra constrangedora e ameaçadora do próprio profeta Ezequiel. Aqui ele está chamando a atenção do rei de Tiro, que na verdade ele era muito sábio, ele era rico, né? Tinha muitas propriedades, porém era imoral e se achava um Deus, achava acima de todas as coisas. Às vezes a gente se acha muito, né, gente? Às vezes a gente se acha, né, a top da galáxia, ou nosso ego ele inflama demais em algumas situações. Então Deus ele vem e nos mostra que Ele é Deus, até para que você possa melhorar e se aperfeiçoar. É interessante essa pequena parte aqui do versículo 10, que ele diz assim, que você terá uma morte de incircuncisos, né? O que quer dizer isso? Indicava uma morte vergonhosa e sem honra. A circuncisão era um sinal da aliança. Ser incircunciso era ficar de fora da aliança de Deus. E olha só, eu tenho uma partezinha que eu quero ler aqui com vocês. Aqui Ezequiel, um profeta de Deus, ele teve que ter muita coragem para falar com o rei, que além de ser soberano, de ser sábio, né, tinha sabedoria, ele era um rei, então ele era uma autoridade ali. Então ele teve que ter muita coragem de ir lá e falar na cara do rei, né, como a gente costuma falar, e mostrar para ele que ele estava errado, né, e que aquilo que ele pensava, que ele almejava, que ele se sentia, era totalmente contrário do que Deus aprovava.
diz assim, olha, uma frase que eu peguei aqui: o bom líder conserta o que está quebrado. O grande líder conserta o que para os outros está perfeito. Porque às vezes você não vê na pessoa ou não vê na situação defeito algum, né? Mas o grande líder é aquele que olha minuciosamente, olha com calma, com cautela. Eu sempre falo para as crianças, né? Procure diligentemente, que é, diligentemente né? Com cuidado, né? Com atenção às coisas. Então, o grande líder é aquele, vamos colocar para o nosso devocional agora, a linguagem do nosso devocional. O grande cristão é aquele que conserta o que para os outros parece perfeito, né? Então, a gente vê de longe o que precisa ser melhorado ou consertado. Olha só, outra situação. A grandeza de cada pessoa é percebida na coragem que demonstra ao lidar de forma constante e coerente com os problemas, sem importar onde estão, quais sejam ou quem os apresente. Vimos o exemplo de Ezequiel, que esse nível de coragem é fruto de convicções profundas. Se o cristão não crê firmemente no que está fazendo, jamais irá demonstrar esse tipo de coragem. Então, se você não crê no seu Deus, naquilo que você representa, você não vai ter coragem. Se você nem mesmo tem a convicção do que você crê, no que você representa. Eu coloco muito esse exemplo para a nossa vida de cristão, né? Não é fácil a gente representar Jesus, não é fácil a gente dizer não em algumas situações, não é fácil a gente constranger, ou não constranger, é uma palavra um pouco pesada, mas chamar a atenção para aquilo que não está certo, né? E chamar para o Senhor. Quando a gente ainda está se adaptando, né, a ser cristão, vamos colocar assim, a gente vem com muitos vícios, a gente vem com vício de bebida, de fumo, de palavrões, vícios de televisão que não é legal. Não é que a televisão seja ruim, tá, gente? Por favor. Mas coisas que não são boas, não edificam, né? Então você tem que chamar a atenção de você mesmo e tanto para os outros também, que aqueles que estão ali à sua volta. Nós como mãe, eu como mãe, eu tenho essa missão de colocar os meus filhos ali na presença de Deus. Isso envolve várias situações dentro de casa que eu preciso ter esse movimento, né? Não de impor, mas de conversar, de instruir, né? De orientar. Isso é importante, tá bom? Por exemplo, você tem uma decisão, estamos falando de coragem, correndo risco. De repente você tem decisões, como nós falamos no decorrer da semana, difíceis de você enfrentar. Por exemplo, qual é a decisão mais importante que você tem de tomar nesses tempos? Olha só, você pode ter uma decisão para tomar sobre a sua profissão, sobre mudança de emprego, sobre o seu casamento, sobre o sacerdócio, se faz ou não aquela cirurgia, se faz ou não aquela viagem, se você muda de cidade ou mesmo de país. Então tem várias decisões que são importantes e que vão mudar nossa trajetória, nossa caminhada de forma significativa, que a gente precisa tomar. E tem que ser de forma que esteja sincronizado com a vontade de Deus, porque se não tiver, a gente pode tomar uma atitude, uma decisão que vai complicar a nossa vida, né? Então, se Deus estiver no comando, certamente Ele vai estar endireitando as suas veredas. E em 1 João 5,14, que eu separei aqui, vamos ler. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Olha que tremendo, gente. Então, as minhas decisões, ela tem que estar firmada de acordo com o padrão de Deus, de acordo com os planos de Deus para a minha vida. Porque se tiver, Ele vai nos ouvir e vai fazer. Amém? Que isso seja uma maneira de dar um conforto no seu coração e que você possa, como eu sempre falo, faça prova de Deus, né? Peça respostas de Deus, porque Ele vai te dar. E a gente está falando sobre promessas também. Durante essa semana eu vou falar 10 promessas que Deus tem para nós. Eu já falei 4, agora eu vou falar mais 3. Que hoje é a 6ª promessa, que é proteção. Deus nos promete proteção, que fica em Salmos 91:10. Vamos ler.
nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Olha só, Deus promete a sua proteção para nós, que bênção! Gente, ele diz que nenhum mal chegará à sua tenda, nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra torpe, nenhuma flecha de Satanás chegará, só mantenha-se fiel e confiante em Deus. A 7ª promessa é sabedoria, que fica em Tiago 1,5. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus não é aquele pai que guarda aquilo não para si, guarda o que tem de melhor para si. Pelo contrário, Deus, ele gosta de dar, mas você tem que pedir, né? Peça a Deus que ele vai te dar. E a 8ª promessa é a prosperidade, que fica em Jeremias 29:11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia! Gente, são promessas de Deus. Eu vou separar 10 promessas, nós estamos na 8ª promessa, amanhã tem mais 2 que a gente finaliza a semana, são garantidas de realizações do nosso Deus. Qual é o intuito de eu falar dessas promessas para você? Para você ter coragem, né? Que Deus promete, e são promessas que vão ser garantidas, né? Deus garante a realização dessas promessas para você e para mim. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente lê, nossa, não dá uma coragem, chega, a gente não fica animado para fazer? E certamente vai te abençoar e nada vai lhe faltar. Amém? Vamos orar? Vamos orar nessa hora? Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse mês que está iniciando, esse mês de dezembro, meu Deus, que é um mês onde a gente para pensar um pouco em tudo que a gente já fez, em tudo que a gente gostaria de fazer, que não deu pra gente fazer, ou por falta de tempo, por falta de coragem, por falta de alguma coisa, né, que aconteceu na nossa vida. Mas, ó Deus, nos ajuda a colocar tudo isso que temos diante do Teu altar, Senhor, e que seja feito de acordo com a Tua vontade, Senhor, e não de acordo com a nossa vontade, Pai. Porque Tu és poderoso, meu Deus. Tu sabes o que é melhor para nós, nós não. Então, Senhor, que Tu nos responda, ó Pai, as nossas questões, as nossas dúvidas, aquilo que nós precisamos decidir e que nos falta ainda coragem. Oh, meu Deus, muito obrigada por esse momento, Pai. Abençoa os meus amados irmãos e que eles possam ter um dia abençoado na Tua presença. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe e a gente se vê amanhã. Tenha um bom dia. Que esse primeiro dia de dezembro seja um dia grandioso para você.